Voto Secreto 2024. O Jornal da Clube abre espaço aos candidatos a prefeito das principais cidades da nossa macro-região. Hoje a vez de Mariana Negri, que tenta chegar à Prefeitura de Franca. Vamos então falar com ela. Bem-vinda aqui, candidata. Por que a senhora quer ser prefeita de Franca? Boa tarde. Bom, boa tarde, André. Boa tarde a toda a população de Franca que nos assiste. Eu quero ser prefeita de Franca para fazer diferente do que tem sido feito até agora. Franca faz 200 anos agora, nós nunca tivemos uma mulher que governasse a cidade. E eu acredito que isso causa a falta de muitas políticas públicas importantes para as mulheres, mas também para as crianças, para os idosos, um olhar mais feminino, mais humanitário, alguém que a gente precisa cuidar da nossa cidade, e isso inclui meio ambiente, isso inclui a limpeza urbana, a zeladoria, o cuidado com as praças, mas a gente também precisa cuidar das pessoas. O slogan da minha campanha, que está junto com a Flávia Mildres, é importante dizer que nós somos duas mulheres nessa chapa. O nosso slogan é mudar de verdade, é cuidar das pessoas. Porque muita gente traz essa visão da renovação, da importância da mudança, e a mudança realmente ela é importante. Mas qual mudança? Para onde vamos? A gente propõe ir para uma cidade que cuide das pessoas, que os nossos idosos sejam olhados, que as nossas crianças sejam olhadas, que as nossas mulheres sejam protegidas e tenham oportunidades. É por isso que eu quero ser prefeita de Franca. Bem, a senhora citou aí, né, várias propostas, mas qual que seria a primeira na sua análise, caso a senhora seja eleita? Eu acho que a coisa mais urgente que a gente precisa resolver assim que assumir a prefeitura é o problema da saúde na nossa cidade. Franca hoje conta com alguns problemas bem graves, que é a falta de vaga para internação para todas as pessoas. A gente acompanha todos os dias pessoas esperando vagas para internação nas UPAs, até mesmo em ambulância, até que se consiga uma vaga. Isso não dá para se admitir numa cidade do porte de Franca. A gente tem uma fila de cirurgias eletivas de mais de 15 mil pessoas, que cirurgia eletiva ela pode ser agendada, ela pode esperar um pouco, mas a nossa fila está tão grande, tem demorado tanto, que essas cirurgias eletivas acabam virando urgência e acabam também pesando ali na falta de vaga de internação. Então, de forma imediata, a gente precisa resolver esses dois problemas da saúde e todas as outras coisas que a gente precisa fazer na saúde já no momento seguinte. A gente precisa investir em prevenção, na promoção de saúde. A gente quer, pelo menos, dobrar o número de agentes de saúde da família para que a gente volte forte na questão da prevenção. Franca está com índice de vacinação contra a dengue, por exemplo, para trazer um dado recente, muito menor do que o esperado pelo Ministério da Saúde. Então, a gente precisa investir muito em saúde, muito na conscientização das pessoas e, mais do que correr atrás da doença, que é o que a gente precisa fazer nesse momento de forma emergencial, é promover a saúde para que cada vez menos a gente tenha tantas pessoas doentes na nossa cidade. Como a senhora analisa a questão do transporte coletivo em Franca e o que a senhora faria diferente? O transporte coletivo, é importante a gente lembrar que é um direito social, está previsto na Constituição. Então, tal qual o Estado precisa fornecer saúde, precisa fornecer educação, o Estado também precisa garantir a mobilidade urbana, o transporte coletivo das pessoas. Além disso, o transporte coletivo ele tem que ser privilegiado por questões de meio ambiente, por questões de melhoria no trânsito. Mas aí a gente precisa de algumas mudanças. O modelo que a gente tem hoje está bastante comprometido. Nós temos cada vez menos pessoas andando de ônibus, porque cada vez mais a qualidade diminui. E cada vez mais as linhas diminuem. Então, as pessoas elas buscam alternativas por conta de um serviço mal prestado. A gente precisa melhorar a qualidade do serviço e isso passa. Nós temos aí uma licitação que deve se concretizar ou no final desse ano ou no começo do ano que vem, para que as empresas possam se manifestar o interesse
de cuidar do transporte coletivo em Franca. Então, a gente precisa acompanhar a legalidade desse processo, precisa acompanhar e fiscalizar como esse processo vai ser executado, precisa garantir qualidade no transporte. Mas, mais do que isso, a gente quer implantar de forma gradativa e com responsabilidade fiscal, é muito importante frisar isso, a questão do tarifa zero, que inicialmente não vai ser universal, mas chegaremos lá. Candidata, muitíssimo obrigado pela sua presença, sua entrevista aqui no Jornal da Clube. Essa entrevista também está disponível no nosso canal do YouTube e pode ser ouvida na Rádio Clube 1. Na segunda edição do Jornal da Clube, você acompanha um resumo dos principais pontos.